Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, cumprimentando todos com a graça e com a paz do nosso Deus. Que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família, meu irmão, porque hoje é o dia que fez o Senhor. Estou com a Bíblia nas minhas mãos e eu tenho uma palavra de Deus para o nosso relevo espiritual. Querido, muitas das vezes nós nos perguntamos, a gente vai para o nosso quarto, a gente fica em determinado local sozinho e falamos conosco, né? E a gente consegue falar com a gente mesmo. E muitas das vezes ficamos sem resposta. Como pode um homem justo, reto, íntegro e se desviava do mal, ser entregue à própria sorte por Satanás? Às vezes eu fico imaginando como dói no coração humano saber que as pessoas fazem as coisas certas, andam certo, mas as coisas só vêm na contramão da sua vida. Então, eu estou com um texto aqui, no livro de Jó, no capítulo 1, no verso 7, que diz assim: Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando sempre do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura Jó teme a Deus? Satanás fez uma pergunta a Deus. Porventura Jó teme a Deus? Querido, essa pergunta que Jó fez, ou melhor, que Satanás fez a Deus, é a pergunta que muitas pessoas fazem para a gente. As pessoas emprestam a boca a Satanás para nos acusar, para nos apontar. E esse diálogo entre Deus e Satanás, ele vai muito além. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura Jó teme a Deus, colocando a comunhão de Jó em xeque com Deus. E ele diz assim, olha, porventura não cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende tu a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfemará contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Querido, esse texto é um dos textos tremendos da Bíblia. A Bíblia diz que de tempo em tempo
os filhos de Deus, que esses filhos de Deus são os anjos, não são pessoas, são os anjos, que ia sacrificar ao Senhor. E nesse bolo, nesse aglomeração de anjos, estava também Satanás. E Satanás começa a palestrar com Deus, começa a dialogar de Deus sobre a vida de Jó. Uma das coisas, meu irmão, que Satanás conhece é a nossa vida. Ele não conhece a minha consciência, mas a minha vida em si, ele conhece como conhece a sua vida, conhece o teu ponto forte, conhece o teu ponto fraco. E o curioso dessa história, que diz assim, olha, porventura não cercasse de bens a ele. Satanás começa a indagar sobre os bens que Deus deu para Jó. Porventura tu não cercasse de bens a Jó? Aí ele diz assim, o que Jó tem, ó? Cercasse de bem ele, a sua casa, e tudo quanto tem, a obra das suas mãos o abençoaste, e o gado está aumentando na terra. Satanás falando com Deus tudo que Jó tinha possuído através dele. Que Jó possuiu bens, riqueza, através de Deus. Através de uma vida íntegra, reta, de uma vida temente a Deus, que é o mais importante, e ainda se desviava do mal. Eu só tenho uma coisa para dizer para você, meu amigo, minha irmã, meu irmão, que as aflições do tempo presente, que é os dias de hoje, as aflições dos dias de hoje que vivemos, ela não pode ser comparada com a glória que há de ser revelada. O que passamos na terra hoje não pode jamais ser comparado com a glória que há de ser revelada um dia para mim e para você. Glória é essa que diz que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetrou nem no coração e nem na mente humana, é aquilo que Deus tem preparado para o homem. Muitas das vezes, meu irmão e minha irmã, nós colocamos a presença de Deus na nossa vida em xeque, porque o inimigo da nossa alma, o diabo, que é o acusador de todos os homens na terra, ele vem sempre com algo para nos tirar da presença do Senhor. E eu vejo esse texto aqui, um longo diálogo entre Deus e Satanás, porque Deus pergunta da onde é que ele veio. E ele diz bem claro, eu vim de rodear a terra. Você está entendendo? Em todos os lugares, Satanás, que é espírito, ele está fazendo as suas maneiras de interagir com o homem, para que o homem não acredite em Deus. E eu vou mais além no texto. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E ele disse, olha, observaste meu servo Jó, íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos, na carne, e verás se não blasfemar de ti na tua face. Deus permitiu que Satanás o tocasse. Mas antes de Satanás o tocar, eu quero dizer uma coisa. Deus conhece a tua intimidade com Ele. Deus conhece o teu deitar, o teu levantar, o teu caminhar diante dEle. Deus não deixa nada passar desapercebido
diante dos teus olhos o que eu faço e até o que eu deixo de fazer. Porque aquilo que eu posso fazer e não faço, a Bíblia diz que eu cometo pecado. E a gente vê a tragédia que aconteceu na vida de Jó por permissão de Deus. Quantas vezes nós nos perguntamos, por que eu? Por que comigo? Por que eu, Senhor? Por que comigo, Senhor? Quantas vezes nós nos perguntamos a Deus sobre isso? Mas tudo vem para a glória de Deus. Tudo que acontece na minha vida é para a glória de Deus. Eu não quero ficar perguntando os porquês da vida. É para quê que eu estou passando por isso? Pode ser por uma grande obra, para uma grande vitória, para um grande ministério, porque é no fogo que o ouro é provado. É no fogo que o ouro entra de um lado e sai do outro, brilhando da mesma forma. Qual o motivo que Satanás tinha que tocar na vida de Jó? Me mostra um motivo que tinha Satanás de tocar em toda a vida de Jó. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Pastor, o que quer dizer um abismo chama um outro abismo? É que quando você está ruim, quando você está caído, a tendência é se afundar cada vez mais. Quando você está nesse mundo, é cada vez viver mais para o mundo. É por isso que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E Jó não tinha motivo nenhum para passar por tudo isso que ele passou. Porque notícia ruim foi chegando uma atrás da outra. Uma atrás da outra foi chegando notícia ruim sobre a família de Jó. A gente vê, meu irmão, a gente vê que tudo que eu passo na minha vida é motivo de Deus para bem ou para nos elevar, para descer ou para subir. Nós só vamos entender planos e projetos de Deus quando eu e você ficarmos no centro da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Mas na moda de Deus, do jeito de Deus, não é do meu jeito, querer aperfeiçoar as coisas que eu não vou conseguir. Porque o Senhor Jesus diz que sem Ele nada podemos fazer, porque as notícias ruins foi chegando uma por uma. A Bíblia diz que um dos filhos de Jó estava dando uma festa, quando de repente sobreveio uma tempestade e derrubou tudo que os filhos de Jó tinham, ou o filho de Jó tinha, e caiu e matou-lhe. Outro, na mesma proporção de acidente, e foi vindo notícia ruim atrás de notícia ruim. Sabe o que é que eu entendo com isso? Que até nos dias maus o Senhor está presente. Até naquilo que eu não consigo enxergar como ruim, Deus também está presente. Porque a notícia foi chegando uma a uma. E Satanás vai, toca ali na vida de Jó. A Bíblia diz que o estado de Jó ficou deplorável. Porque hoje, até os dias de hoje, a lepra, ela não tem cura. Jó pegou uma lepra tão grande, que a 5 metros de distância, Jó estava fedendo. Jó perdeu as unhas e arrumou um caco de telha para lhe coçar-lhe as feridas. Coçando assim essas feridas, e Jó rolava na cinza. Jó deitava
deitava nas cinzas para aliviar o sofrimento. E o sofrimento de Jó foi tão, mas tão grande, que esse processo desta lepra não dava sossego a este homem. A ponto de a mulher, no qual vivia com ele há anos, debaixo do mesmo teto, olhando para Jó naquele estado, e ela diz: Jó, ainda mantém tua integridade. Ou seja, Jó, como você consegue ser fiel no meio dessa doença? Jó, como você consegue ser fiel perdendo todos os nossos filhos, Jó? Jó, como você consegue ser fiel se não tem como eu chegar perto de você por causa desta lepra? Como você consegue, Jó, manter a tua integridade diante de Deus? Jó olha para aquela mulher e diz assim: olha, falas como uma louca. Não é uma louca de loucura para ser internada. Não era uma louca de viver em um hospício. Não. É uma loucura de ver o sofrimento daquele homem e não se agarrar para que as coisas mudem. Porque tem pessoas do nosso lado que pode ajudar, mas não ajuda. Quer ver o teu sofrimento. E ela vendo aquele sofrimento desse homem, desse seu marido chamado Jó, ela entrega Jó para que Jó morra. Jó, tu mantém a tua integridade. Jó, amaldiçoa esse Deus, ó. Isso aí não é Deus não, Jó. Fazendo isso contigo, isso não é Deus não. Amaldiçoa esse Deus e morre. Aí Jó fala para ela: olha, nu eu saí do ventre da minha mãe, e é nu que eu voltarei para lá. Deus me deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Que no meio a todas as provações que nós passamos, nós temos que aprender a glorificar o nome de Deus. A glorificar aquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquele que disse: haja e ouve. Nós temos que aprender a glorificar na prova, dar glória na prova, porque quanto mais eu dou glória, quanto mais eu dou aleluia, são demônios a menos na minha vida. Quanto mais eu dou glória, mais demônio sai da minha casa, sai da minha vida, sai da minha família. Glória, glória, glória a Deus. É por isso, meu irmão, que muitas pessoas não entendem o porquê que o crente passa no estreito com Deus. Porque enquanto vivemos aqui na terra, o Senhor Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas Ele nos conforta dizendo: tem bom ânimo. Quando diz tem bom ânimo, eu lembro de Josué. Josué ia passar o Jordão, uma guerra travada já estava preparada. Aí Josué, diante de Deus, Deus diz para ele: olha, não te mandei eu? Não te mandei eu? Esforça e tem bom ânimo e passa esse Jordão, ou seja, e passa essa luta, e passa essas trevas, e passa essa provação. Porque, meu irmão, enquanto existir mundo, enquanto existir a terra, nós vamos passar por dificuldade em tudo que fazemos. Porque nada para mim, nada para você que somos servos de Deus, vai vir de mão beijada. Tem sempre preço. E o maior preço o Senhor pagou naquela cruz, para que hoje nós tivéssemos uma vida e uma vida com abundância. E Jó experimentou toda a tragédia da vida de um homem, perdendo filho, perdendo filhas, perdendo seus bens, perdendo seus gados, a mulher maldizendo Deus, e por fim veio os amigos. E por fim veio os amigos, pedindo que Jó o confessasse
o seu pecado. Jó, confessa o teu pecado, Jó. Querido, quando contamos com pessoas que estão próximo da gente, a gente jamais recebe um não como resposta. Mas os amigos de Jó foi diferente. Eles quiseram que Jó confessasse o seu pecado diante de Deus, sendo que o próprio Deus estava justificando a Jó, dizendo que ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. O mal, meu irmão, é que quando estamos passando na luta, nas provas, tem sempre alguém para nos distrair. Tem sempre alguém para ver algo no qual nós não conseguimos ver. Íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Deus passou as qualidades de Jó diante da face, da cara de Satanás. Satanás pedisse que tocasse em tudo que Jó ia blasfemar na cara dele. Você sabe qual é o mal de muitas pessoas? É achar que a gente vamos blasfemar, que a gente vamos maldizer na hora da provação, que a gente não vai entender qual é os mistérios na hora da provação. Porque Deus é comigo, Deus é contigo. Passamos o que passar, mas passamos glorificando o nome do Senhor. Jó disse para a esposa dele, Jó não disse para um estranho, não. Jó disse simplesmente para a esposa: Deus me deu e Deus tirou. Se Deus deu e Deus tirou na sua vida, porque lá na frente não iria te fazer bem. Se Deus te deu algo e está tirando, porque verdadeiramente isso aí não ia edificar a tua vida. Não reclame quando Deus agir. Não reclame quando Deus pedir. Não reclame quando Deus vier diante de ti e falar: olha, isso aí não é desse jeito, não é desta forma. Jó não tinha motivo nenhum para passar por essas aflições. Só que eu quero repetir mais uma vez. As aflições do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada naquele dia. Não pode ser comparado mesmo. Passa no estreito, passa o que passar, mas jamais largue a sua cruz. Porque o Senhor Jesus disse: quem quiser vir a mim, quem quiser vir, largue a sua cruz. Não, ele disse: tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz. Ele não mandou largar a cruz, ele não mandou cortar a cruz, ele não mandou dar para outro a sua cruz, não. É cada um com a sua cruz. Jó carregou a sua cruz até os últimos dias da sua vida. Porque a gente vê, meu irmão, que o importante não é como você começa. O importante é como você vai terminar o seu ministério. Porque Deus não vai dar nada além daquilo que você não possa suportar. Deus não vai dar nada além daquilo que você vai aguentar no seu dia a dia. Para me encerrar, ele diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava para os seus amigos. Você sabe que o maior inimigo, ele não está longe, está sempre do nosso lado, conhece o nosso dia a dia, conhece a nossa casa, conhece a nossa família, conhece filho, conhece netos, conhece pai e mãe. Os nossos amigos são os verdadeiros inimigos. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto
em dobro tudo quanto tinha e possuía. Sabe por quê, meu irmão? Que o Senhor restitui, porque Ele conhece a sinceridade de cada coração. De cada ser humano, Deus conhece a sinceridade. Se você é sincero, se você é verdadeiro nas suas palavras. Jó passou o que passou, aonde ele precisava de um apoio, precisava de um ombro amigo, precisava de um aconselhamento. Foi justamente essa pessoa que era sua esposa, que lembrou a Jó: ainda mantém tua integridade, homem? E nas minhas palavras, Jó, tu ainda vai ser fiel a esse Deus? Olha a tua luta, olha o teu estado. Mas Jó, momento nenhum, blasfemou. E por ser fiel até o fim, Deus deu tudo em dobro na vida de Jó. Oh, louvado seja o Senhor. Louvado seja o eterno da nossa alma. Porque nós aprendemos que no sofrimento, Deus também está presente. Na angústia, Deus está presente. Na escassez, na doença, Deus está presente. Basta eu me manter firme. Basta eu me manter fiel. Porque tem coisa na minha vida que somente o céu vai nos explicar. Somente a eternidade vai nos explicar o que passamos aqui na terra. Porque procuramos fazer as coisas certas, ser certinho, pagar, comprar e pagar, não ficar devendo, mas sempre vem problemas, sempre vem lutas, sempre vem prova. Mas de uma coisa eu te digo, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Jó nos dá um exemplo de vida. Jó nos dá um exemplo como devemos prosseguir no meio da doença, no meio da lepra, no meio das dificuldades que todos os dias bate à nossa porta. Não adianta você ir para a rua para correr atrás das adversidades, ou vai acontecer na rua, não. As adversidades batem em sua porta todos os dias. Assim como a adversidade bate, o Espírito Santo também bate todos os dias na tua porta e diz: tem lugar para mim, na tua vida, no teu coração, na tua casa, na tua família. Deixe que o Espírito Santo entre e seja o consolador de todas as coisas, de todos os males que você tem vivido. Porque não há mal que dure para sempre. Não há mal que perdure para sempre. Uma hora ou outra, o Senhor há de se inclinar para a terra e ver o que você está passando. Porque no sofrimento, nós encontramos força para buscar a Deus. Nas adversidades, nós encontramos momento de nos separar para falar com Deus. Então, meu irmão e minha irmã, que fique o exemplo de Jó para a minha vida, para a tua vida. Jó, íntegro, reto, se desviava do mal e temia a Deus. Essas 4 qualidades que Jó teve. Se um dia a gente chegar perto dessas qualidades, pode ter certeza que é muito mais prova que virão. Porque o inimigo da nossa alma não está satisfeito de você servir a Deus na alegria, na tristeza, com muito ou com pouco. O inimigo da nossa alma sabe o nosso ponto fraco. E ele vai investir, e ele vai trabalhar, e ele vai se revelar nessa parte fraca que eu e você temos. Então, antes que venham os dias maus, busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque enquanto está perto. Porque agora é momento
de falarmos com Deus, é momento de orarmos a Deus, é momento de nos achegarmos a Deus, como diz a palavra, clamas a mim que responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Então é momento de oração, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus, muito obrigado por esta palavra, porque aprendemos que até no sofrimento o Senhor se faz presente. Até em tudo que perdemos, como perdeu Jó, o Senhor se faz presente. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, porque hoje foi o dia que fez o Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela minha vida, pela vida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus netos. Pai, muito obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor vai abrir as portas e as comportas do céu em nossa direção para nos dar vitória, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela porta da graça ainda aberta, Senhor, onde podemos apregoar a Tua palavra para milhões e milhões de ouvintes. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Fica conosco um dia chamado hoje, que é dia de oportunidade, que é dia de viver o sobrenatural na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Deus, eu te agradeço por tudo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém, meu querido? Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida e a tua família. Eu vou abençoar a tua casa agora, a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Graças a Deus. Amém, meu irmão? Deus abençoe a todos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem todos com Deus. Até a próxima oportunidade. O canal PR Roberto Atalaia de Cristo. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe.